Pessoal, mais uma vez, bom dia a todas, todos e todes por aqui. Agradecer ao universo por essa oportunidade de estar me conectando com pessoas que eu nunca vi. A gente vai fazer uma rodada daqui a pouco de apresentação. Quero agradecer as apresentações aqui feitas. E gostaria de dizer que apesar Esqueci teu nome. Fez minha apresentação tão linda. Daniela, que trouxe aqui essa apresentação, essa abertura tão bacana para a gente. Apesar dessa mini biografia, eu quero dizer que a coisa assim, o que me trouxe aqui, o que é principal aqui, é saber aprender com as pessoas, com todas as pessoas, né? É ter o corpo aberto para aprender sempre, seja num seringal na Amazônia, seja numa comunidade em uma grande cidade, onde as pessoas nas periferias têm as maiores e mais incríveis experiências, né? Então, o que me traz aqui é ter abertura no corpo, principalmente, para aprender com as pessoas. E desse aprendizado, aprender a trocar com as pessoas, né? Nego Bispo sempre disse que conhecimento só é conhecimento quando a gente começa a trocar, quando a gente começa a compartilhar. Conhecimento trancado é prisão, né? Então, todo o meu movimento na vida é um pouco que eu já experienciei, que eu já aprendi, é compartilhar aquilo que eu aprendi. Porque quanto mais eu compartilhar, põe a piada inteira aqui, quanto mais eu compartilhar, mais vai chegar para mim, mais vai chegar para outras pessoas, né? Mais a gente pode ampliar a nossa potência de alargar a vista, alargar o sorriso, alargar a escuta, alargar a presença, né? Independentemente dos corpos que estejam presentes, né? Porque a gente aprende muito a se fechar para muitas formas de viver, de ser e de estar no mundo, né? Então, só para dizer para vocês que abrir esse espaço aqui como um espaço de abertura. E aí eu vou convidar vocês a abrir o corpo. Quem está com as pernas cruzadas, eu vou pedir para descruzar. A gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado, porque essas cadeiras têm rodinha, né? Aí às vezes eu ia fazer até uma brincadeira de sentar e levantar, mas não, a gente não vai fazer mais essa brincadeira, porque a gente vai correr um sério risco da gente cair, e ninguém quer cair aqui, né? Ninguém quer se machucar aqui. Brincar a gente quer, mas se machucar a gente não quer. Brincar a gente precisa para poder desmontar um pouco o corpo da gente, a rigidez que a gente vai aprendendo a colocar no corpo, né? Porque quando a gente é criança, tem sempre aquela frase que arrepia, mas arrepia de um lugar ruim, que é: o que você vai ser quando crescer, né? Como se a criança não fosse nada ainda, e ela já é a potência pura. E nesse crescer para ser, a gente só vai enrijecendo o corpo, porque a gente vai querer ser alguma coisa que nunca vai chegar. Lamento dizer que essa coisa que a gente vai querer ser, nunca ela vai chegar, porque é de outra dimensão. A gente já é criança, né? A gente já é quando está no útero, a gente já é quando sai do útero, a gente já é quando está passando, quando morre uma criança para nascer um adolescente, né? A gente já é um adolescente na potência, a gente já é uma pessoa jovem, e a gente já é uma pessoa adulta, e a gente já é. Mais ainda, quando a gente tem a possibilidade de experienciar o mundo até a velhice, quando a gente é uma pessoa velha, aí é que a gente é mesmo, né? Uma potência de todas as experiências, de todos os ciclos de morte e de vida que a gente foi tendo ao longo da nossa existência, né? Morre a criança para nascer o adolescente, morre o adolescente para nascer a pessoa jovem, morre a pessoa jovem para nascer uma pessoa velha. E a potência é essa. Então, é dizer para vocês com essa chegança aqui, para a gente ir se abrindo, para a gente ir se alargando, ampliando esses olhares, olhar para quem está do lado, para quem está do outro lado, e olhar a potência que é a pessoa que está do meu lado, que está do outro lado, que está na minha frente.
né? Então, para além de isso, é qualquer dimensão da vida, né? Não é porque a gente está aqui falando sobre leitura literária e habilidades socioemocionais que a gente tem esse espaço para fazer isso. A gente precisa fazer isso todos os dias na vida, quando a gente está em casa, com a família, independentemente das adversidades que se apresentam, que a gente sabe que não são poucas, e para cada pessoa vai se apresentando de uma forma, né? No trabalho, quando a gente chega, com quem está. Então, é um convite para a gente se abrir, né? No mundo onde as religiões, onde... E aí entendam as religiões no sentido amplo e com respeito a todas elas, inclusive as não religiões aí, né? Inclusive as pessoas que optam por dizer não tenho religião e está tudo lindo, você é uma potência, assim como uma pessoa que diz, levanta a bandeira que é isso, que é aquilo, e está tudo certo. Cada pessoa vai achando o seu lugar no mundo, mas esse é um convite para que esse convite não fique só aqui nessa roda hoje, que esse seja um convite de movimento corporal da gente, né? Onde a gente trabalha, em casa, na parada do ônibus, na fila do... sei lá, qualquer fila dessas que às vezes tira a paciência da gente, né? Mas opa, deixa eu centrar aqui, deixa eu respirar, porque a pessoa que está gritando aqui na frente comigo, ela tem as mesmas necessidades que eu. Ela deve estar passando por uma situação assim ou assada. É claro que nem todas as vezes a gente vai reagir assim. Mas eu acho que quando a gente tem abertura e a gente vai olhando mais para os nossos movimentos, e como é que eu enxergo o outro e a outra, isso vai dando um lugar de mais respiro e dizer, opa, a gente está aqui para a mesma coisa, eu estou aqui agora, mas daqui a pouco eu posso não estar. E essa pessoa que está gritando, aí está em sofrimento na minha frente, eu não vou agir com ela do mesmo jeito que ela vai agir comigo, né? Não é esse movimento que eu quero para a minha vida. Então, essa fala é para convidar vocês. Quem for chegando aí, gente querida, que eu já conheço há um tempo, vai chegando, vai sentando. Que bom estar me conectando com o Marmerson mais uma vez. Marmerson, Daniela, eu não lembro se eu abracei Daniela, acho que ela chegou um pouquinho depois. Eu gosto sempre de abraçar todo mundo que está chegando. Então, eu vou apresentar falas feitas, a gente vai levantar e depois eu vou apresentar a programação nossa da manhã desse Edna. A Edna ficou muito emocionada, porque a Edna se despediu da mãe dela. A Flávia, hoje eu vi no Instagram, também se despediu do pai. E certamente outras pessoas aqui tiveram despedidas. Porque quando abre uma roda, quando vem um, nunca é só um, né? Então, como eu já sei que nunca é, então a gente coloca as pessoas que passaram para outra dimensão na roda também, porque se elas vieram na nossa cabeça, se elas vieram no coração, na verdade a gente traz elas, né? Porque quem morre nunca mais desaparece de dentro da gente, só se a gente quiser, né? Se a gente quiser, ela desaparece, mas todas as vezes que a gente lembra de alguém que a gente amava muito, que morreu, a gente está trazendo ela para a presença, ela está viva, ela está vivendo na gente. Certo? Então vamos trazer essas pessoas aqui. Certamente elas vão se alegrar com essa roda, com esse momento que a gente está vivendo, que é de acolhimento aos nossos sofrimentos, de saudade, né? Algumas saudades, elas são mais intensas, outras ainda estão num buraco vivo, assim, ainda tem uma saudade que está dentro de um buraco, assim, que dói pra caramba. Né? E outras, assim, a gente vai lembrando daquela saudade gostosa, daquele sorriso, daquele abraço. Então, estamos todos e todas, e as pessoas que também que não estão mais nesse plano, mas que vieram para a roda, a gente acolhe todas elas, certo? Vamos fazer uma rodada bem rapidinho de apresentação. Eu sei que já está todo mundo com os nomes aí, me ajuda muito, porque eu sou uma pessoa que esqueço muito os nomes das pessoas. Eu tento, já me ensinaram várias técnicas, eu entendi que eu não sou das técnicas de ficar repetindo e conseguir ficar, né? Mas uma rodada, a gente não vai se alongar muito nessa apresentação, mas é dizer o nome e dizer uma coisa que gosta muito de fazer, ou uma brincadeira que gosta muito de brincar. A gente não precisa falar da profissão da gente. A gente vai falar sobre
aquilo que a gente gosta. Pode ser que o que gosta está muito ligado à profissão. No meu caso, está completamente ligado. Se eu quiser alguma coisa que eu não gosto, eu consigo ser o que eu sou. Então, mas é falar, dizer o nome, dizer o que gosta de fazer, o que gosta de brincar, uma coisa que vier, que te dá muito prazer. Então, aqui tem um pouco do nosso percurso, mas eu vou ler aqui, você vai, tá? Dizer que isso aqui é apenas uma proposta, tá? De roteiro para a gente caminhar. Como eu disse no começo, assim, não tenho nada para ensinar para ninguém, é para trocar com vocês. Porque cada pessoa que está aqui tem uma riqueza de conhecimento que eu jamais vou alcançar, porque cada pessoa tem a sua trajetória. É claro que eu estou aqui para falar para trocar experiências sobre determinado assunto, que eu aprendi com muita gente estudando, mas principalmente aprendi a olhar as pessoas, a observar as pessoas, a ouvir as pessoas e aprender, ter abertura no corpo para aprender com as pessoas, né? Então é uma proposta, mas o caminho da gente, a nossa rota, ela pode ser recalculada a qualquer momento, porque o mais importante é que faça sentido para cada uma e para cada um que está aqui. Então a gente pode, aqui é um roteiro, mas esse roteiro ele pode ser mudado dependendo das nossas necessidades. Se não estiver fazendo sentido, a gente recalcula até fazer sentido, tá? E aí, se não fizer sentido para uma pessoa, a gente vai ouvir também por que não está fazendo sentido para a pessoa, porque tem a ver com a história dela, tem a ver com o trabalho dela, e a gente acolher isso e como é que a pessoa vai, ou aqui, ou ao longo da sua caminhada, dando sentido para aquilo que ouviu de você, de você, de você, de você. Então, ter esse roteiro e que nesse roteiro a gente vá trocando, tá? Porque não é palestra. Eu vou ficar aqui falando, é a gente trocar. Porque com certeza eu vou sair daqui muito mais rica do que eu cheguei, de experiência. Porque certamente vocês têm muitas experiências para trocar. Então, esse é o meu lugar de fala. É sempre de aprender com quem está. E aí um pouco que eu vivi trocar com vocês. É esse o lugar. Um convite que eu vou fazer, antes da gente seguir aqui, para a gente tentar, quando for falar e quando for ouvir, a gente tentar abrir um pouco. Porque o que está posto na sociedade, o que a gente aprende, o tempo inteiro a gente aprende em casa, a gente aprende na igreja, a gente aprende na escola, na faculdade, a julgar o que as pessoas falam. A partir do nosso umbigo, né? A partir da nossa história. Então, quando você diz, eu não concordo com isso não, internamente, fica lá, né? Eu não concordo, amigo, acabou de dizer um negócio aqui, aí eu fico, eu não concordo com isso não. A vontade é falar. Pegue o seu incômodo, respire junto com ele, acolha ele, e aí você vai acalmando ele no seu corpo para quando você for falar sobre o seu incômodo, porque ele precisa ser falado. Eu não estou dizendo que a gente não fale dos nossos incômodos, não. A gente tem mais é que falar, porque a gente vai aprender. É no incômodo que a gente vai aprender. Opa, essa pessoa pensa completamente diferente de mim. Mas vem que passa. Então, quando uma coisa atravessa a gente de um jeito que incomoda muito, certamente a gente vai falar que a ideia daqui eu não vou ficar falando sozinha, não. A gente vai falar junto e junto. Mas como é que a gente ouve aquilo que está sendo dito, né? E que abertura do corpo eu vou ouvir, né? Porque eu vou ouvir a partir daquilo que eu sou na vida, a partir da religião que eu tenho, a partir dos lugares que eu ocupo na sociedade. Então, nesse momento ouviu, atravessou, respira fundo, né? E opa, quando eu for falar sobre isso, eu vou falar de um outro lugar e acolhendo a pessoa que me trouxe o incômodo, porque o incômodo é meu, não é da pessoa. Né? Então, eu não preciso atacar a pessoa, eu não preciso falar da pessoa de um jeito, porque o incômodo é meu, certo? Inclusive, muitas coisas que eu disser aqui, se incomodar, respira fundo e traga para a roda.
Porque é justamente o incômodo que é importante que a gente olhe para ele. Porque esse incômodo ele foi mobilizado por quem? Que foi que trouxe no corpo da gente o incômodo? Nós, mas como é que a gente dá nome para isso? O que mobiliza a gente a se incomodar? As forças, as crenças. Mas tem uma coisa que alguém falou aqui dentro, que alguém falou emoções aqui. Quando a gente se incomoda, quando tem uma emoção que está mobilizando o nosso incômodo. E a gente, ao longo da vida, a gente não para pensar que emoção foi essa. Por que eu estou tendo esse incômodo? Porque na hora que a adrenalina tem uma descarga de uma emoção no corpo que a gente não sabe nem que emoção é. Por que eu estou sentindo aqui um frio na barriga? Ou uma frieza aqui na nuca? Ou um calor que eu estou doida para falar? Opa, tenha calma, vamos respirar. A gente poder dar nome para a emoção que mobiliza as nossas reações, os nossos sentimentos. Esse é um convite bem importante. Quando a gente está na relação com as crianças, por exemplo, quando a criança tem uma relação de poder, né? Nós temos o poder. Quando a gente diz que a criança vai crescer para ser, a gente está dizendo que ser adulto é muita coisa. E a gente sabe que, opa, né? Muita coisa depende do que a gente está chamando de muita coisa. A gente só cresceu, né? E deu um monte de afazeres e dá conta de sobreviver, e dá conta disso e daquilo. Mas na relação de poder que nós estabelecemos com as crianças, por exemplo, quando uma criança diz uma coisa que a gente julga errada, a tendência da gente é fazer o quê? Corrigir, reclamar, dizer para ela o que é certo. Mas a gente nunca se preocupa. O que será? Por que será que essa criança está dizendo isso? A gente nunca dá um espaço para respiração para pensar por que será? O que está mobilizando a criança a dizer isso? A gente só aprende a corrigir e a dizer o que é certo. Como se a gente soubesse exatamente o que é certo. A gente crê que é certo. Né? Mas é certo para quê? Para quem? Na minha relação ali como professora com a criança, mas a tendência da gente é a gente na hora responder e ensinar o que é certo. E às vezes a gente não tem ideia do impacto que isso causa em uma criança. Dependendo do tom de voz, dependendo do olhar da gente, dependendo do movimento corporal da gente diante de um ser que é bem menor do que a gente, que está tendo na gente, está vendo na gente uma possibilidade. É isso que eu vou ser. Então você vai passar para aquela criança o que ela vai ser, né? Porque quando a gente diz que ela vai ser, aquela criança está olhando para a gente, opa, é assim que eu vou agir, né? Vamos lá, enfim, voltando, e quando eu tiver, Fabiana, você me arraste para o Inhaté, porque eu sou a pessoa também que eu vou falando, daqui a pouco, né? Aí, opa, vamos voltar aqui. Então, a ideia inicial é essa de que a gente colocou como acolhimento e integração, que esse momento da gente chegar, se olhar. E eu estava falando em que esse movimento não é só porque a gente está. Qualquer roda, se você for fazer uma roda numa empresa, né, num call center, for fazer um trabalho de equipe, você vai fazer a mesma roda na escola, na biblioteca, integrar minimamente quem está chegando, né, para as pessoas se olharem, para as pessoas se conhecerem, independentemente se é com criança, com adolescente ou com pessoas adultas, não interessa. A gente não é máquina, né? A gente é gente. Então, se a gente é gente, a gente tem emoção, a gente precisa minimamente estabelecer ali um círculo de energia entre as pessoas que estão. Por mais que alguém não acredito nesse negócio de energia, não. Então, tá bom. Vamos chamar, você quer nomear como isso? É contato? Então, vamos fazer contato com outra pessoa, conexão. Vamos fazer conexão, tá tudo certo. Se é energia, se é conexão, se é contato, portanto que a gente olha no olho da pessoa, acolhe a pessoa que está na roda também, né? Então, esse é o primeiro movimento da nossa chegada aqui, e a gente fez uma rodada de apresentação. Em seguida, tem uma foto bem linda, inclusive o Marlon, esse rapaz que está aí, ó, ele está aqui nessa foto, foi no Congresso de Arte e Educação,
na roda que a gente todo dia ia brincar para poder começar a atividade. As meninas aqui do curso de mediação também sabem. É porque o quanto é a brincadeira, ela não é apenas do espaço das infâncias, não. O nosso corpo é um pouco brincante, ele é preparado para brincar. A gente que enrijece, a gente que acha que quando fica adulto não pode cair, não pode se jogar no chão, não pode brincar, porque a gente cresceu para ser. E nesse ser aí não tá, né? Então, é esse lugar da gente tentar integrar aquilo que a gente separou, que a gente chama corpo, mente, espírito, é a gente integrar a brincadeira, a gente tá inteira, né? A gente integrar aquilo que a gente é. Não, a gente não é separado, a gente é um ser uno. Aquilo que é uno não se separa, porque se separa, um monte de coisa vai acontecer no meio do caminho, né? Muito bem. Então, a gente vai ter daqui a pouco a mediação de leitura de um livro chamado Os Pomos, que é da Bandinha Fran do José Carlos Louro. Tá? Depois a gente vai entrar exatamente na leitura literária, que vocês receberam um texto aí, um encontro com diferentes intencionalidades. Dentro disso, a gente vai olhar, né, para a literatura como um direito humano. Depois a gente vai olhar como é que essa literatura, por que a literatura é um direito humano e por que ela está ligada às emoções da gente. Então a gente vai olhar um pouco para as emoções, como é que a literatura vai mobilizando as emoções da gente, e depois as práticas, que aí é uma prática de biblioterapia. A gente vai experimentar aqui uma roda de biblioterapia. E aí a gente vai ver o que é biblioterapia. A gente não vai aprofundar, mas a gente vai dando uma olhada. Vocês têm um texto aí, vocês podem, vocês vão acompanhar e vão ler depois, e ainda vão receber um material teórico por e-mail, vocês vão receber para aprofundar, tá? Porque aqui a gente vai abrindo os espaços para essa conversa, mas é muito importante que a gente aprofunde, né? Então é isso, e a gente vai cada um em cada um no seu tempo. Respira. Vai percebendo o que essa história mobilizou. O que ela trouxe para você. Se quiser anotar, para não esquecer o que foi que essa história mobilizou, pode anotar aí no cantinho, senão eu só guardo para você. Que emoção foi essa? Que sentimentos foram esses que foram mobilizados? Dizer o nome, anotar. Eu acho que isso aqui, você quer sentir isso aqui. Bota aí, se quiser. Mas o exercício é a gente perceber quais foram as emoções e sentimentos que foram mobilizados, né? Até onde a gente foi, o que a gente lembrou, de como a gente se chegou nessa história, né? De como a gente olha os fongos, né? A gente anota o que a gente sentiu, qual foi o sentimento, a sensação, como é que o corpo ficou, esse veio. É o frio no estômago, uma tontura, como é que o corpo da gente se comportou? Tá? Certamente a gente não vai poder abrir a roda para todo mundo falar. Por isso que eu vou dizer, se quiser andar, anota. Mas se uma pessoa tiver com muita vontade de falar e de compartilhar com a gente, já tem uma escrita, tá? Então vai precisar ser só uma por conta do nosso tempo. Agora, antes de você falar, vou fazer um convite da abertura do corpo da gente, né? Assim, que a gente se abra ao que está pulsando, porque vocês viram que ela não esperou, ela já levantou ali, então está pulsando para sair dela. Então, como é que a gente prepara o corpo? Respira. Né? Para ouvir o que uma pessoa vai trazer sobre o que ela sentiu, né? Qual a emoção que está pulsando ali, né? O que ela quer partilhar com a gente. A gente precisa abrir um pouco para receber o ouvir, né?
Pode trazer. Bom, em primeiro lugar, eu isso. Muito obrigada por ter partilhado, viu, Edna? Bom exercício nosso. Para cada pessoa ali vieram várias emoções também. Nosso exercício é o que a gente faz com essas emoções? Então, quando a gente passa por uma cena, que a gente enxergou, a fotografia está em você, que você disse para a gente foi lá, enxergou. É porque essa é uma cena que a gente já viu muitas vezes. Infelizmente, no nosso país, é uma cena que ela que é muito fácil de ser vista. Eu tive, inclusive, que passar entre eles, entendeu? O homem deitado, eu não tinha outra opção, o carro estava estacionado, e eu tive que passar entre as raízes e ele e o cachorro. Tive que atravessá-los. E um exercício para a gente é o que a gente faz com esses atravessamentos e com essas emoções que vão surgindo diante daquilo que a gente vai vivendo. Né? Que aí é importante a gente perceber que emoções são essas, que sentimento é esse, e o que é que eu vou fazer com isso. Porque geralmente a gente passa por uma situação, vai, mas em um momento como esse, por exemplo, se ela marcou você, se ela atravessou você, uma hora ela vai voltar. E a sensação corporal é a mesma. Geralmente é você vendo, narrando, você vai lá mobilizar aquelas mesmas emoções que foram mobilizadas quando você viveu a situação. A gente agradece, respira, acolhe, certo? E a ideia é que cada uma e cada um vá acolhendo também aquilo e vá acolhendo de verdade, assim, dando um abraço nessas emoções que vieram, nesses sentimentos que vieram. E o exercício de respiração ajuda muito a ir acolhendo isso no corpo, né? Porque não é simples, né? A gente sabe que não é tão simples. Às vezes a gente passa por uma situação e daqui a pouco já tem que estar no automático fazendo uma coisa e nunca mais a gente volta para aquele lugar. A não ser que daqui 10 anos aconteça uma coisa e você dizer isso tem a ver com aquilo que eu vivi lá e que eu não olhei. Não dei a atenção que poderia ter dado. Certo? Eu posso fazer uma história assim já? Estou percebendo, assim, que à medida que ela foi falando, teve uma emoção mobilizando ali uma respiração. Não é ficando mais ofegante, ela vai. E ela tá com o cara na frente dela ali, lembrando, e eu tenho uma raiva, eu tenho. É carregado, tudo isso é carregado de nós. O que a gente vai viver? E como é que a gente vai acolhendo tudo isso? Né? Bem importante. Então a gente vai se. Eu me arrependo porque eu não rebati também, entendeu? Porque eu estudei, a gente me deixou sem voz na hora. Deve ter sido, porque eu jamais esperava que o professor ia falar isso. Não é verdade? Eu vou só para a gente seguir, né? Só aproveitando esse seu comentário, porque ele é muito importante. Se você trouxe, ele vai ficar aí mobilizando você. Eu vou pedir para a gente fazer 3 respirações juntas, assim, tentar sincronizar a nossa respiração, porque para você ir assentando tudo isso que veio, assim, e a gente ajudar você a sentar, né, no corpo, porque quando a gente olha para uma pessoa que disse isso, certamente ela disse isso por conta da história de vida dela, da trajetória de vida dela. A gente nunca vai saber qual é, nós aqui nunca vamos saber qual é, e certamente se você não tem contato, você também não vai saber. Eu sei que é um exercício, às vezes, difícil, né? E seu corpo reagiu, eu me senti um inútil, não disse nada, porque depois ele fica falando, por que eu não disse isso? Vem aquela vozinha, né, lá, por que você não disse isso? Por que você não disse aquilo? Quando a gente começa a perceber muitas emoções da gente e a compreender, essa vozinha ela vai diminuindo. Porque você tende a olhar para outra pessoa, certo modelo de sociedade que alimenta, não sei se você falou o nome dele, mas que alimenta a pessoa a ser daquele jeito, a pensar daquele jeito. Esse livro disse assim, algumas pessoas tentam se livrar deles. Tudo que você falou está aqui nessa história. Né?
Então, e o que a gente faz com o que a gente sente? Não é que a gente escuta quem está na frente da gente. Né? Acho que esse foi um exercício bem... Obrigada por ter trazido a sua experiência para a roda e vamos respirar, fazer as 3 respirações. Para você ir aí tentando, para você não deixar, porque quando a gente vai para esse lugar e mobiliza essas emoções, se a gente não acolher, você vai passar, você vai estar à noite conhecendo e voltando do seu corpo, por mais que você não tenha consciência disso. Então a ideia é, vamos fazer as 3 respirações, 2 em 1, 2 em 2, 2 em 3 e inspira, solta devagar. Inspira, solta devagar. Inspira, solta. Ele vai deixando a respiração fluindo no ritmo dela, normal. Passamos os pombos, certo? Olha, a gente acabou de fazer isso sem ser chamado, porque geralmente depois de uma história, né, a gente faz o exercício. Esse livro não veio, mas essa ilustração é de um livro chamado Respira, né? Que é um livro que ajuda a gente e as crianças irem aprendendo, brincando, vários exercícios de respiração. Está brincando, mas está aprendendo a respirar, né? Então, inspira. Vamos de novo. Inspira, segura, conta 1, 2, 3, prendendo a respiração. E solta. Inspira. Conta 1, 2, 3. E solta. Inspira. Vamos mergulhar um pouco no tipo de linguagem, né? No tipo de leitura, que é a leitura literária. Esse tema é bem específico, a gente vai falar da literatura, do quanto a literatura tem a potência de mobilizar na gente as nossas emoções, que nos ajudam a ser pessoas humanizadas. Nós temos a potência, a gente nasce para a humanização. Nem sempre a gente se humaniza, mas a gente nasce para ser um ser humanizado ou humanizado. Né? Então, a gente vai começar a conversar aqui. A roda está aberta para a gente fazer perguntas. Se eu não souber responder, vocês nem se preocupem, eu não vou inventar responder, eu vou dizer, minha gente, eu não sei. Posso procurar saber, não tenho medo de dizer que não sei. Tá? Por isso que acho que isso dá uma abertura para a gente perguntar, para a gente falar, para a gente se colocar. Porque o lugar aqui não é do saber, eu sei de tudo. Eu não sei de absolutamente nada. Todo dia eu aprendo trocentas coisas novas. Agora, algumas leituras que eu já fiz, algumas experiências, algumas pesquisas que já foram feitas, algum material teórico que vai me dar a condição de olhar para a minha prática de forma diferenciada, aí eu trago. Mas também não quer dizer que tudo que está nos livros colocados pelos teóricos não pode ser mudado a qualquer momento. Né? Tem muita coisa a se revisando, a gente está num mundo de transformações incríveis, e o que não dá é a gente ficar dentro de uma caixinha isolado, dizendo que existe só uma forma de viver, de aprender, que seu planeta está certo, o planeta está errado. Não. Como é que a gente aprende? Com aquilo que, inclusive com aquilo que a gente acha que é completamente troncho, né? Vamos lá. Vamos passar. Então, a base do nosso trabalho no CEDIM, do meu trabalho, é entender, acho que virou uma chave. Eu falei uma parte da minha biografia que não estava no papel ali, mas eu sou de uma cidade chamada Boca do Acre, no interior do Amazonas. Essa cidade, eu estava explicando, essa cidade é a última cidade no sul do Amazonas, ela é muito mais próxima de Rio Branco, que é a capital do Acre, do que de Manaus, né? Eu sou filha de uma avó indígena Apurinã, minha avó materna era do povo Apurinã,
E meu avô materno, que eu nunca sei da história dele, porque ele saiu no ciclo da borracha, ele saiu do interior do Ceará. A gente acha que foi do Ceará, o que ele dizia, mas como a gente não tem informação nenhuma sobre ele, né, não tem parente nenhum, ele foi uma pessoa que chegou lá, e na época chamava soldado da borracha, né? Ele foi para lá para a extração do látex, né, da borracha, o ciclo da borracha, e ele conheceu minha avó, e ele do interior do Ceará, branquelo, então a família da gente tem uma mistura muito bonita, né? Eu gostaria de ter puxado muito mais para minha avó, mas eu tenho muitos traços que eu valorizo muito. Aprendi a valorizar, porque na sociedade que a gente vive, ser indígena não é uma coisa interessante. Eu aprendi a me reconhecer uma mulher indígena em um contexto urbano, a partir dos estudos que eu vou fazendo, a partir do resgate da minha história, da história da família da minha avó. E a minha avó, ela foi uma criatura, foi e é até hoje, uma criatura muito importante na minha vida, para ser quem eu sou, para estar partilhando tudo o que eu estou partilhando aqui, né? Não aqui nos outros lugares. Essas sementinhas que eu estou devendo o nome, eu não sei, daqui a pouco eu vou olhar que a minha tia me disse o nome, mas eu não lembro. Elas vieram lá de dentro da floresta amazônica. Eu sempre ando com um potinho de semente, um saquinho de folhinha, um saquinho. Por onde eu ando, eu gosto de levar um pouco, porque lembra o aterramento e também lembra de onde foi que eu vim, da minha história, né? E lá em Boca do Acre, essa minha avó, Alice, era a pessoa que me levava para outros lugares, porque ela me contava histórias, né? Ela fumava um cachimbo de cheiro bem forte, ela cortava fumo, ela fazia... Hoje eu entendo que aquilo era um ritual que ela fazia, né? Ela cortava o fumo bem miudinho, esfarelando assim com a mão, colocava no cachimbo, acendia, e ali ela começava a me contar histórias. E eu saía daquele total, né? Ela descia, ia para o quintal, ia pegando as folhinhas, as sementes, os gravetos, ia colocando, enfileirando, ou colocando em círculo, e ela ia contando as histórias da floresta, né? E ela me transportava para muitos lugares. E por conta dessa experiência com a minha avó, é que eu sou muito ligada à palavra, né? Seja ela dita, sussurrada, vomitada, toda a palavra, né? Seja ela dita ou escrita, do jeito que ela vier, acho que a palavra hoje ela mobiliza em mim tudo que eu faço na vida, né? Não tem muita separação profissional, pessoal, porque tudo está na palavra, tá? A literatura está no meio, as histórias estão no meio de tudo que eu faço para sobreviver, né? Para viver, tentando entender, que eu estou sabendo que eu estou aqui de passagem, como é que eu posso, a minha existência pode se juntar a muitas existências e eu não estou aqui só para tomar uma cerveja ou para estar aqui na hora com você, né? Estou aqui para uma coisa que acho que é bem mais importante, isso eu trouxe da minha avó. Eu sempre dizia, você pode muito, desde que você queira, que você acredite, que você escute o som do vento, que você escute o rio, que você escute as árvores. Eu sou a louca de abraçar as árvores. Onde eu vejo uma árvore, eu tenho vontade de abraçar ela lá, porque minha terra é única, né? Então, para chegar aqui nessa concepção de literatura como direito humano, além dessa experiência com a minha avó, com a palavra cantada, minha avó era analfabeta, assinava lá com a almofadinha, tinha que pintar o dedo, né? E ela me apresenta uma mulher rica, inteligentíssima, com experiências incríveis, né? E, paralelo a isso, eu estava na escola. Ela me contava histórias na casa dela e eu estava na escola, no processo de alfabetização, no processo de leitura escrita, e na escola eu me encontrei com os livros de literatura. Acabou-se. Quando eu me encontrei, eu digo, eita, as histórias que a minha avó conta estão aqui, outras histórias, mais um monte de histórias estão aqui, né? E na escola pública, eu sempre estudei escola pública, tinha sempre uma sala lá cheia de caixas com os livros encaixotados, né? Eu tive que procurar uma das experiências, que tiveram outros também. Uma professora que tinha lá a chave da porta, que não era biblioteca, mas que ficava um monte de livros lá encaixotados. E essa pessoa, a professora Regina, é viva até hoje, querida, fez um combinado. Porque quando eu vi um monte de livro, eu quis pegar tudo para levar para casa. Mas ela olhou para mim e disse, não, vai levar tudo não.
A gente vai fazer um combinado. Você leva uma e conta a história para saber se você deu ler. E aí depois ela se ferrou porque eu li todos. Todos os livros que tinham lá de literatura, eu li. Então, ao longo, fiz o magistério. Com quem foi que eu disse que eu fiz o magistério? Tinha alguém aqui que estava... O magistério eu também fiz. Ela disse, fiz o magistério, eu disse, eu também fiz. Eu sou desse tempo, eu fiz o magistério. Depois fiz pedagogia, fiz literatura infantil e juvenil, né? Sou arteterapeuta, sou mediadora de biblioterapia, sou terapeuta comunitária. Então, a palavra, a literatura foi me levando para esses lugares, né? Primeiro, muito focada nessa dimensão de que a leitura precisa circular, e é por isso que eu ancoro o meu trabalho naquilo que Antônio Cândido preconizou de literatura no direito. Depois é que eu vim entender aquilo que eu fiz lá na escola, de correr atrás de um livro para ler, porque eu precisava ler, porque é fundamental para qualquer pessoa ter contato com a literatura, que ela coloca a gente em outro lugar, já a gente vai esmiuçar. Agora esse cara aqui disse uma coisa, é isso. Por isso que eu corri atrás, por isso que eu tinha necessidade disso. A concepção de que a literatura é um direito humano. Você exercia seu direito mesmo sem saber o que era. Pois é. Eu só não sabia o que era. Depois estudando. Pois é. Estudando é que eu vim entender isso. Né? Eu digo, opa, o que eu vou ancorar? Tudo que é trabalho que eu vou fazer com a literatura e com a palavra, eu vou me ancorar nesse lugar. De que a literatura é um direito humano, que a gente não pode viver sem experimentar a literatura. Né? E aí é o lugar da arte, das artes mesmo. Né? Aqui a gente está falando de uma linguagem específica, que é a literária. Né? Mas é o lugar das artes que ajuda a gente a enxergar o mundo de outras formas. Né? As experiências, todas as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, que tiram a gente desse modelo de sociedade imposto, né? De você ser, para trabalhar, para ter, para consumir, para ir para determinada igreja, dizer que só aquilo está certo, que só aquilo é assim, que só existe um Deus, que só existe tudo nesse mundo do binário, ou você é homem, ou você é mulher, ou você é feio, ou você é bonito, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. As artes e a literatura é uma porta aberta para você desconstruir esse modelo. Esse é o primeiro lugar. Né? Porque ela ajuda, porque cada história que você vai pegando, cada romance que você vai lendo, você diz, eita, tem muitas formas de viver o mundo. Tem muitos jeitos de viver o mundo. E essa é a boniteza da gente, né? Porque se existir um jeito só de viver, uma religião só, que coisa chata seria esse mundo, né, minha gente? E quanto mais diverso é o nosso olhar, é o nosso corpo, a abertura que a gente tem, mais a gente vai se humanizando. É uma igreja que prega que só uma coisa é certa, ela, de certo modo, aí eu digo isso sem medo de ser feliz, de certo modo, ela coloca a gente num lugar de não humanização. Porque eu vou olhar para aquele que é diferente, para aquele que tem uma outra religião, achando que o que ele está fazendo não é o certo. Né? Então, a gente precisa da igreja, precisa de viver a espiritualidade, precisa, mas que a gente possa fazer isso com abertura, que a gente possa dar espaço para as outras pessoas viverem outras coisas, né? Porque nesse modelo de sociedade que a gente precisa ter religião, também é assim, eu preciso ter o controle do meu corpo e do corpo das outras pessoas, certo? Porque qual é a primeira coisa para o controle de uma população, por exemplo, é você minar a criatividade dela. Se você mina, se você não dá espaço para o criativo da pessoa, ela é muito fácil manipular. Ela vai fazer, só existe um jeito, eu tenho que fazer assim para assim, eu vou matar e morrer por isso, vai ser só assim. Né? Então, quando Antônio Cândido diz que a literatura é um direito humano, é porque ela tem uma relação direta com o nosso processo de humanização. Cada história, cada poema, né, que a gente vai lendo, a gente vai vivendo. E ele vai mobilizando diversas emoções, mas a gente tem a possibilidade
de ressignificação do mundo, de ressignificação da nossa própria história, de ressignificação daquilo, de tudo que acontece à nossa volta. Né? Então é preciso que as crianças tenham contato com a leitura, com a literatura, muito cedo. Porque quanto mais cedo as crianças abrem o corpo, claro, dentro da família vai ter um monte de gente com o corpo trancado. Ela vai aprender o quê? Só pode aprender a trancar o corpo também. Se na família tem um monte de gente de corpo aberto, diz, olha, que legal que eu fui ali no terreiro visitar, nem meu centro evangélico. Ou que legal que eu estou torcendo, fui lá no Santa Cruz, mesmo sendo esporte, né? Que bom que a fulaninha pensa desse jeito, né? Que bom que a pessoa que não se enxerga, que uma pessoa que nasce com o corpo, né? Dentro do modelo binário, que não se enxerga naquele corpo, e que bom que ela tem a potência e a possibilidade de expressar para o mundo aquilo que ela é, né? Porque hoje, por exemplo, a população que mais morre é a população trans, isso é uma coisa absurda. Então, se isso pega o ouvido de vocês, isso que eu estou dizendo, eu convido assim, a quem ouça falando sobre isso, eu não gosto disso, para que isso? Eu vim aqui para falar de história, eu vim aqui para falar de literatura, de emoções. Quando você rejeita o corpo, tem um monte de emoção circulando aí. E não pense que ela vai ficar quietinha, não. Ela vai mobilizar a sua ação no mundo. É a emoção que você sente, que vai mobilizar aquilo que você vai dizer, como você vai olhar e o que você vai fazer ou não por aquele grupo de pessoas, pelas crianças, né? Por isso, então, eu convido, se o que eu estiver dizendo aqui estiver cruzando com você, tem que olhar para mim, acolhendo o que eu estou dizendo, por mais que isso incomode você, né? Porque eu prometo que por mais que eu ouça uma coisa aqui que me incomoda, eu vou me inspirar muito, vou acolher você do seu lugar de fala, né? Então, é isso. Então, por essa minha trajetória, eu me encontrei com essa concepção de que a literatura é um direito, e eu me encontro nela para defender, para falar, para brigar por políticas públicas, por bibliotecas, por literatura, por livro, por atividades culturais na biblioteca, e isso mobiliza o meu ativismo no mundo, né? Então, e ele diz que a literatura é um direito humano também porque ela desenvolve as funções que são fundamentais. E quais são essas funções? O que será que ele está dizendo com isso? Quais são essas funções que são fundamentais para a gente? Que a literatura traz? Pensar. Questionar. Questionar. Criar o repertório. Criar. Conhecer. Vivenciar. Entender. Descobrir. Imaginar. Transformar. Reinventar. E para a gente fazer tudo isso, tem uma função vital da criatividade, que ela precisa pensar na gente. Né? E quanto mais contato a gente tem com essa diversidade, mais a gente se humaniza, mais a gente tem contato com as nossas emoções. Para a gente se humanizar, a gente precisa saber reconhecer as nossas emoções. Né? Reconhecer, acolher, para a gente se ressignificar e se humanizar. A literatura também é um direito humano, porque ela estimula os sonhos, a imaginação, a criatividade. Alguma dúvida com relação a isso? Vou acrescentar mais coisas aqui. Eu acrescentaria emocionar. Porque a gente não se emociona. Eu não sei se é isso. Perfeito, fechou. E ainda tem assim, não é toda vez que a gente vai conseguir respirar, acolher e não reagir. Às vezes é tão forte que não dá esse tempo. Quando acontece comigo, eu fico muito triste. Assim, eu não consegui, dessa vez eu não consegui. Mas acontece. Às vezes acontece uma situação tão punk hardcore que você, opa! Você não consegue segurar a onda, né? Mas o nosso exercício da vida é exatamente esse ciclo que você estava arrumando. Mas para a gente fazer todo esse ciclo que a Fabi bem desenhou, perfeito aqui,
É preciso que a gente esteja muito atento e atento ao corpo da gente, ao que está se passando no corpo da gente. Eu acho que isso passa por uma assim, que eu ao chegar lá. Quanto mais eu me conheço, mais eu luto pelo meu autocuidado, mais eu me cuido, mais eu procuro, né? E é na relação com o outro, que é uma outra, que isso vai acontecer. Isso aconteceu, eu acho Muito bem. Aí, aqui, desenvolve a alteridade, né? Aquilo que a gente estava falando. Que cada pessoa tem a sua história. Você precisa reconhecer a pessoa a partir do lugar dela. E quanto mais diversa ela é, mais o exercício da alteridade se impõe. Porque é mais difícil a gente... Opa, não, a pessoa está falando, mas eu vou reconhecer de que lugar ela está falando, né? É a gente acolher e ouvir a outra pessoa a partir da história dela e não avaliando pelo meu umbigo, certo? E, por fim, ele diz que a literatura é um direito porque ela nos provoca e nos fila. E que provocações são essas, né? Esse livro, por exemplo, cada página um solto, cada página um... Né? Eu fico indignada com isso que aconteceu. Olha o que está se passando aí no teu corpo. A parte que falou, e ainda tem consigo ele, né? Ele me remeteu ao padre Júlio Missionário. Ele tem um nome que é bem... Atarofobia. É um gelo baiano. A gente podia... Tem um nome, é um bloco de concreto. Pronto. Aí coloca um monte de bloco de concreto embaixo das marquises. Gelo, né? Gelo. É o jeito. Eu evito usar, nomear. Pronto, eu evito nomear com esse. Mas é um monte de bloco de concreto, coloca tudo para atrapalhar Coisa de uma crueldade. a ocupação. E é justamente. É imaginário, né? Tem um texto do Fábio Júlio Lancelotti aqui. Acho que chama arquitetura. Eu olho o livro que ela está lendo, é muito engraçado, porque são os mesmos romances que ela lia lá. E ela segue numa linha muito interessante isso, né? Porque ela também me estimulou muito ali, porque ela lia muito fotonovela. E eu carregava fotonovela tudinho dela para... Eu sou do tempo da fotonovela. E ela lia muito, a minha irmã mais velha que eu. Ela tinha muitas. Eu só não gostava muito do Júlio e Sabrina. Eu tentava ler ali até ali e tal, porque ela passou anos da vida dela lendo tudo que era Júlia, Sabrina, Diana. E hoje, olhando o desenvolvimento leitor dela, né, muito interessante, porque ela continua, a linha dela de leitura, ela não consegue, por mais que eu estimule, por mais que eu dê de presente outras leituras. E é isso. Cada pessoa vai se encontrando nesse lugar da leitura. E até hoje ela gosta desses romances de final bem feliz, bem lindo mesmo. Assim. Ela me contando ontem, eu fiquei pensando. Porque aí eu fiquei nessa história do quanto a literatura nos provoca, né? Porque quanto mais diversos romances a gente lê, né, com muita diversidade, com muitas histórias diferentes, mais a literatura vai provocando a gente. E ela não provoca dessa emoção que fica ali, ela fica, da descarga que vem, isso fica mobilizando as ações da gente. Isso ajuda a gente a olhar diferente, a se posicionar de forma diferente. Quanto mais diverso é o que a gente lê, mais a literatura provoca. Né? E, por fim, ela nos cura. Não é que é só um livro que vai curar as pessoas, não. A gente, nesse processo, né, tem muito... Aí eu vou pegar o autocuidado. Começa a ter muito mais autocuidado com a gente. Inclusive, na hora de escolher aquilo que a gente vai ler e agir. Porque elas podem alienar. Totalmente. Né? E disso que eu estou dizendo. Assim, cuidado com o que a gente vai ler também. Pra gente, né? Porque cada história que a gente vai lendo, né? Cada percurso que a gente vai lendo das personagens, a gente vai se enxergando e enxergando o nosso percurso no mundo também. E o quando ele vai mudando, quando a gente vai mudando, né? Então é um lugar da cura, mas é uma cura que só a gente vai fazer e a gente pode perceber o quanto a gente vai se curando no sentido de quanto a gente vai
se ressignificando no mundo. Né? Não quer dizer que só porque eu tenho a Plânia vai curar a literatura. Curado o quê? O que a gente está chamando de cura? Né? Eu gosto muito de olhar para essa. Que cura, mas que lugar é essa cura? Né? Quanto mais eu leio, mais eu vou ressignificando muitos sentimentos, né? Quanto eu vou ressignificando muito as minhas ações, a minha forma de ter relação no mundo com as pessoas, de enxergar o mundo, né? De estar no mundo, de contribuir, porque eu acredito piamente que a gente só está aqui para contribuir de forma positiva a esse mundo. Assim. Aqui ninguém está em vão. E essa cura, eu acho que ela está muito ligada assim, o que eu vou fazer nesse mundo meio? O que eu posso fazer de bom, que é tão rápida a passagem da gente? E como é que eu posso contribuir na sala de aula? E a sala de aula é um lugar por excelência. Sala de aula, biblioteca, roda de médico, tudo que é um lugar que a gente tem relação, tudo que a gente tem. Mas eu digo sala de aula porque é o maior número de pessoas, um ano, convivendo com a gente. 1 ano, 2 anos, é muita gente para a gente impactar. Né? Então, e quanto mais a gente espalha aquilo que a gente acredita que é bom, mais a gente vai circulando, no sentido, mais eu vou me entendendo no mundo, né? Porque já me perguntaram muito, os livros de autoajuda, quem gosta muito de autoajuda, gosta de mencionar logo os livros de autoajuda. Eu me curei lendo tal livro, aí eu vou acolher, né? Porque são, e claro, tem livros que impactam a vida da gente, que mudam 100 anos de solidão, que agora está com a série. Foi um livro que me impactou de um jeito que impressionante, assim, eu leio, releio, quantas vezes preciso for. É muito. Acho que é que você fez lá, não foi a especialização. Foi dou aula lá na especialização. Dá aula agora já já faz até um certo tempo, né? Aqui. A ficção é um lugar ontológico, privilegiado. Lugar em que o homem ou a mulher pode viver e contemplar, através de personagens variadas, a plenitude de sua condição. De sua condição e que se torna transparente a si mesmo. Acho que isso como é que foi? A si mesmo. A si mesmo, lugar em que transformando-se imaginariamente no outro, vivendo outros papéis, destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo, de objetivar a sua própria situação. Quando a gente lê 100 anos de solidão, por exemplo, não tem como a gente não olhar para as sombras da gente, para as dificuldades da gente, né? Para a condição de humanidade da gente. Não só 100 anos de solidão, qualquer quarto de despejo, para a gente olhar para aquilo que a gente não viveu, que a gente vive ao lado da gente, quando isso vai deslocando a gente, né? E nós, como seres ontológicos, né, olhando para a filosofia, que a gente está aqui pensando o tempo inteiro de onde foi que a gente veio, o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai. Essa pequena coisa que a gente está tentando descobrir aqui e agora, nessa vivência da gente, né? De onde foi mesmo que a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo por aqui, né? Que humanidade é essa e que tipo de humanização é essa que eu estou vivendo? Né? O que eu estou vivendo? Acho que tem um exercício que é provocado pela ficção, né? Pela literatura, pelas artes de forma geral, que é sempre de deslocamento, ou sair em movimento aqui, vários momentos, né? A palavra que veio. É sempre num movimento, né? É sempre de movimentar, de mudar, de conhecer, né? De estudar, de experienciar, né? De experimentar, de brincar,
né? Acho que tem essa diversidade de coisas que a gente não aprende a fazer. Não é que a gente não aprende. A gente não valoriza tanto quanto deveria valorizar, ou a gente não prioriza tanto quanto deveria priorizar. Certo? Sentir, olhando agora para as nossas emoções, né? Que a gente é provocada todo o tempo. Se alguém for fazer uma experimentação, alguém pode pegar aí na roda. Pode ser o emocionário. Quem quer pegar o emocionário, fechou, abriu, aonde abriu vai ver, para ver o que vem. Quem gostaria? O emocionário é esse livro aí. Quem ainda não falou? Ótimo. É muito importante, né? Porque quando a gente diz eu nunca tive, mas outra pessoa pode ter, porque pode mesmo. Né? Então, mas isso, quando a gente diz isso, é porque a gente tem uma abertura de considerar que existem outras formas de reação, que está tudo certo, cada pessoa vai reagir do seu jeito, porque a descarga do corpo para cada pessoa vai ser de um jeito, de uma intensidade diferente. Agora, a gente aprende que ter inveja é feio, é ou não é? Experimentar. Então, aqui a gente está fazendo só uma roda de conversa, mas tem laboratório de experimentação de emoções. Né? Eu lembro que eu fiz um curso chamado Profins, que era profissional de desenvolvimento, que eu trabalhava com muitas redes de pessoas, né? E que tem inclusive um livro chamado Artistas do Invisível. E é do Profins, esse é o livro que está para ler, que eles falam desse processo. E isso a gente poderia, para cada emoção aqui para pensar, a gente poderia fazer laboratório, porque é coisa que a gente só experimenta quando a gente vive. Porque até chegar nesse lugar de opa, a pessoa está altamente alterada e eu estou no meu estado de respiração. Cogumelo, estou cogumelo. A pessoa está lá se escadaçando e eu estou cogumelo, assim. Né? Posição de cogumelo, eu estou só recebendo. Eu acho que vai vir da personalidade. Respira. Depende A gente aprende. a gente aprende. Não, aprende. Mas eu tô dando assim. É um aprendizado. Tem pessoas que têm mais facilidade. Show. É isso aí. Né? Mas a gente, com a abertura, o primeiro exercício é esse que a gente está fazendo agora, tem a abertura do corpo. A pessoa olha para mim, mas você é demente. Sou idiota. Né? Deixei ela explodir. A gente vai experimentando o corpo, esse lugar de como é. Como é Mas porque ela estava me instigando para eu reagir. Como eu não reagi, ela disse, você é demente. Você fala idiota. como é que a gente Futebraí. vai reagindo, né? Eu tenho uma parceira de trabalho que a gente é completamente diferente no jeito de agir no mundo. E eu acho que hoje a gente tem um casamento que é bonito, assim. Porque ela, digamos, então, e ela é A mesmo, ela é A, mas ela é A quase incendiando. E eu sou um pisciana total, água. Eu vou nos cantinhos onde tiver uma brecha, eu vou entrando, sou completamente mutável. Assim. Aí eu vou tentando vir. Mas para a gente construir uma relação de trabalho, que tem anos a relação de trabalho da gente, nós duas completamente diferentes, foi um laboratório para a minha vida. Precisava mais de curso, não. Tanto para ela ter paciência com a minha calmaria, assim, olha, eu tenho tempo para funcionar. Desse jeito que você está dizendo, eu não vou conseguir raciocinar. Não é. Você é muito parado, o que você tem que fazer aquilo? Aí terminou isso assim, agora, o próximo passo que eu vou fazer é esse. Aí tu faz o que você tem que fazer, aí ela não ficava, né? Mas eu não desisti dela e ela não desistiu de mim. A gente trabalha até hoje, os filhos trabalham mais incríveis que a gente faz assim. Trabalha junto e junto, porque a gente vai tentando, né? Você vai tentando pegar o pandana ao seu ritmo. E não foi fácil, assim, a gente se entender e a gente se respeitar e se acolher, porque eu acho, o respeito a gente dá um limite, eu acho que acolher é me amar.
Você escolhe amar umas pessoas. Tem pessoas assim, eu já passei por outras pessoas bem parecidas, mas que eu escolhi não amar. Eu digo, eu não vou ficar nesse lugar, não vai dar para amar essa pessoa. Não vai dar para já com essa outra. Pronto. A gente é parceira até hoje de trabalho. E eu escolhi amá-la. E ela escolheu me amar. Porque chega um momento que, se você vê, eu no meu caso, eu vou falar da minha experiência total. Teve um momento que eu tive que escolher. Eu tive que escolher. Porque eu disse, eu não vou ficar, você não vai fazer mais isso comigo. Se você fizer assim, se você agir assim, eu vou sair da sua vida. Eu não vou ficar nessa relação de trabalho. É tão bonita a gente dizendo uma coisa e fazendo outra. E aí é quando eu decidi, vamos decidir. Aí ela decidiu me amar, eu decidi amá-la. Assim, é bem desse jeito. E hoje a gente tem, de vez em quando, se bem parece que o bichinho volta de novo de boa, vamos lembrar. Mas é uma desses espíritos. A gente escolhe. Tem pessoas que você consegue escolher amar e tem pessoas que você é saudável para você não estar perto. Sentir é o privilégio humano. As emoções são estados afetivos sinatos e automáticos que afetam o nosso corpo. Está nesse livro que você lê, tá? É nosso corpo, nossa mente, nosso comportamento. O propósito das emoções é nos ajudar a lidar com o que acontece à nossa volta. Tem mais nem o que falar, é tudo que a gente está conversando. E os sentimentos são a tomada de consciência dessas emoções. Né? A partir dessa raiva que foi organizada, quais são os seus sentimentos? Como é que você vai se movimentar? Eu vou matar, que eu vou na unha, mas você vai sufocar aqui, né? Vou deixar para lá, vou fazer outra coisa. Eles servem para expressar o nosso estado emocional de maneira mais racional para os outros e para nós mesmos. Quando vem a descarga, o racional parece que perde. Se a gente não respira, não tem consciência do que está acontecendo ali naquele momento, o racional vai. Aí você vai e agir só por emoção, né? Até porque, quando você vai agir racionalmente, tem outra emoção por trás. Tem uma emoção que mobiliza o nosso estado racional. O Maturana, ele diz exatamente isso. Não existe nenhum movimento no mundo, nenhum posicionamento nosso no mundo que não tenha uma emoção mobilizando. Então, o nosso estado, as pessoas que são mais racionais, elas estão ali. Alguma emoção está mobilizando a racionalidade dela. Certo? Mas, se você não pegar esse estado mais de opa, racional, pegar como é que uma emoção está aqui com a outra, mas tem está balizando ali no racional. Não, aqui eu estou vendo, não estou pegando fogo, mas eu vou me ancorar aqui, preciso parar para pensar. O que eu vou fazer? Tomar a decisão. Né? O trânsito para mim é o que mais me desafia a ter o controle. Já me espetei as coisas. Por exemplo, aí eu vou falar, acho que isso que você trouxe assim, me ajuda muito, inclusive falar de uma coisa assim, que eu estou vivendo. A minha história de vida, uma parte da minha história de vida, me leva muito a ter pensamentos tristes, por exemplo. Hoje eu vivo assim, todas as vezes, eu estou num momento bem feliz da vida, assim. Tá tudo, não tem motivo, uma pessoa tá triste, certo? Tá tudo lindo, mas vem uma coisa que assim, parece um pedaço albino assim, do meu juízo, que aí daqui a pouco vem. Eu agora estou aprendendo a escolher, a não pegar, porque antes ele vinha, o pensamento vinha, a situação vinha, e se alojava em mim de uma maneira terrível. Porque eu saía daquele meu estado de graça e ia para o outro. Era muito forte isso.
Então eu ia para o sofrimento, assim, a tristeza batia de um jeito que acabou-se. Hoje, eu tenho, e vem, de vez em quando vem, vai sempre vir, né? Acho que tem algumas situações que a gente vive na vida que se a gente não olhar para ela, não acolher, né? E aí a terapia mesmo, eu estou falando, para a gente fazer isso, é um processo terapêutico de verdade, com um profissional, viu, minha gente? É porque eu só consigo fazer isso porque eu faço muita terapia. E faz tempo de vivo sem terapia, não. De jeito nenhum. De jeito, maneira nenhuma. Mas é nesse processo. E com o meu trabalho também, me ajuda muito a não ir para esses lugares que eu passei boa parte da minha vida com aquele sentimento de tristeza, com aquela emoção. Sabe? Então, a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a se observar muito, a ter muita intimidade com as emoções e os sentimentos da gente. E aí, você falou, cara, para mim, assim, perfeitamente. Opa, você está aqui, como é que eu vou acolher agora? Né? O que eu vou fazer com você diante dessa alegria? Porque antes ela se instalava, ficava, e eu ficava num momento lindo que eu poderia estar aproveitando muito mais, mas eu vou para aquele lugar. E por mais que eu esteja sorrindo dentro, eu estou naquele lugar. Né? Certinho? Eu falei que está no livro emocionário, não foi? Está escrito aí. E aí vamos falar um pouco de biblioterapia, só que eu queria pedir para ir no banheiro, porque eu estou muito apertada, bem rapidinho. A gente vai respirando aí, que eu também não aguento, né? Ô, Érica, vai Para você experimentar, a gente estava conversando com a família, por conta da hora também. Duas pessoas já tiveram que sair, mas para a gente poder experimentar mais uma história numa roda de biblioterapia, falar agora sobre a biblioterapia. Tem o título do livro, assim, nem vendi até o meu, senão deveria estar para vender para vocês. Mas quem quiser, depois pode sinalizar. Eu vou fazer o pedido de uma remessa para acender o livro de biblioterapia, tá? Certinho? No tanto que veio alguém me for alguma coisa que queria trazer para a roda, para a gente conversar. Não? Muito bem, existem dois tipos de biblioterapia, né? A biblioterapia é um campo da ciência, né, que estuda, pesquisa os efeitos da literatura e de atividades com a literatura na saúde, no desenvolvimento da saúde integral das. Então, a biblioterapia clínica, não sei se você chegar nesse ponto para ler, a biblioterapia que é desenvolvida pelos profissionais psicólogos e psicólogos dentro dos consultórios. Essa biblioterapia é especificamente feita por esses e essas profissionais, certo? E aí eles receitam livros a partir do processo que a gente está acompanhando cada pessoa, certo? E existe a biblioterapia de desenvolvimento, que essa biblioterapia de desenvolvimento, ela pode ser desenvolvida por qualquer profissional, seja formado em qualquer área do conhecimento, desde que tenha uma formação específica para isso. Claro, tem muitos professores e professores que fazem, a biblioterapia pode ser feita por qualquer pessoa que tenha interesse. Agora, a pessoa precisa minimamente ter estudado, se preparado, porque o que pode vir para uma roda, você tem que sustentar junto com o grupo. Por isso que a gente começa integrando o grupo, se olhando, para o próprio grupo se gerir, se sustentar na hora de uma situação difícil. Por quê? Porque como a literatura é uma linguagem subjetiva, traz múltiplos sentidos para a gente. Cada pessoa lê uma história ou um romance, seja que for da literatura, vai dar um sentido diferente, um significado diferente, certo? E vai levar a gente a lugares completamente diferentes. Porque cada pessoa tem o seu repertório, cada pessoa tem a sua trajetória, certo? Então, pode ser que você escolha uma história, essa história é uma história muito feliz, todo mundo vai sair de lá com grande alegria, sorrindo. E pode ser que na metade da roda,
uma pessoa ainda em desespero, assim, chorando, em sofrimento terrível. E o que a gente faz com isso? Né? Então, a gente precisa saber muito escolher, precisa conhecer o grupo, né? Que você vai propor uma mediação de leitura literária, pensando num signo terapêutico, que aí é a divulgar. Então, claro, eu vou deixar de fazer porque eu tenho medo da reação. Não, vai deixar de fazer porque você tem medo da reação, porque você precisa se preparar para o que pode vir, né? Às vezes você pode escolher uma história que é triste e as pessoas, muito triste, história triste, que no momento da leitura todo mundo se resolve. E todo mundo sai feliz da vida, da obra. Não necessariamente quer dizer que uma história que tenha a trajetória de uma personagem que sofreu muito, que tenha muito sofrimento, não quer dizer que vai todo mundo sair de lá acabado, morto, triste. Né? Uma história que tenha morte. Muitos professores e professoras, mediadores e mediadoras de leitura, contadores e contadoras de história, tem pavor, não leva. Eu já ouvi trocentas vezes os professores falando, não, isso aqui eu não levo, não. Tudo bem que você não leva, mas você sabe que a morte ela está posta, né? Em qualquer lugar, na nossa vida, o tempo todo. E o que a gente faz é abandonar as crianças em sofrimento, né? Por exemplo, as crianças, adolescentes, porque elas estão sentindo igual a todo mundo. Ela perdeu uma pessoa, um animal, ou uma situação, uma casa, se mudou de casa, né? Ela perdeu, ela também vai sofrer. E a gente deixando para lá, a gente deixa as crianças abandonadas nesse sofrimento. Não só as crianças, mas os adolescentes e as pessoas adultas também, que as pessoas não querem falar, por exemplo, sobre morte, né? Sobre outros assuntos também, que são assuntos considerados tabus na sociedade. São exatamente eles que provocam as nossas emoções de uma forma que a gente pode se refazer na vida. Né? Então, a gente não vai aprofundar sobre biblioterapia, certo? Nem o que a gente está fazendo aqui é o apanhado diante do tempo que a gente tem, e a gente espera muito, por isso vai ser compartilhado depois por e-mail, os textos teóricos para vocês aprofundarem. Tá? E procurar formação mesmo, né? Aprofundar, questionar, ler autores e autores diferenciados. Hoje você encontra muita coisa. Então, a Bíblia, o lugar da literatura na perspectiva da biblioterapia é de gerar espaço de cuidado e de acolhimento para um grupo a partir de partilhas, de histórias da tradição oral, de diversos contos, crônicas, poesias, porque todas as vezes que a gente abre o espaço para contar ou para ler histórias, a gente está abrindo um espaço que é um espaço de cuidado. Né? Por quê? Por que é um espaço de cuidado? Porque é um espaço em que as pessoas vão para algum lugar, em algum tempo, que você não vai saber qual é. Né? E isso vai trazer muitas emoções, sentimentos. O que você vai poder fazer depois da história, conversar e ouvir, e ouvir, e ouvir. Né? Às vezes dá muita vontade da gente, porque a gente tem sempre uma experiência parecida com aquela que a pessoa está vivendo. Por exemplo, eu terminei a leitura dos pombos, né? Certamente todo mundo aqui estava cheio de coisa no corpo, na cabeça, de histórias que poderia partilhar e tal. E às vezes eu, como mediadora, também tenho as minhas questões, né? Tenho as minhas questões que sou atravessada o tempo todo. E o exercício é, como é que eu escuto a pessoa que está falando na presença, sem ficar formulando coisas para dizer para ela. Porque a gente faz muito, às vezes a gente faz sem perceber. Às vezes, quando a gente monitora, a gente percebe. Porque tem um exercício de escuta acolhedora, afetiva, que é o lugar da escuta de fato. Quem já estudou aqui comunicação não violenta sabe que o processo de escuta, para a gente se comunicar de forma que não seja tão violenta, ele é muito poderoso. Então, para a gente escutar na presença, é meio que esvaziar.
Porque vai vir muita coisa que você gostaria de dizer para aquela pessoa, mas não dá, porque é ela que vai formular as questões dela. Não sou eu que vou dizer para ela o que ela tem que fazer, o que ela precisa fazer. Agora, eu, como mediador, eu vou abrir a roda e o que você disser, a sua experiência, vai ajudar a fulaninha. Ou vai complicar mais ela. A sua também, ela tá com tudo fervendo ali dentro dela, assim, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou dizer, Aí você vai, ela vai e fala, bota tudo pra fora. Aí você gosta de outro, tem tanta experiência diferente que eu podia trazer para ela como exemplo, como conselho, que não é o lugar do conselho, não é o lugar de dar conselho. A aula de biblioterapia não é o lugar de aconselhamento. Não é. É da escuta na presença. E a escuta, quanto mais esvaziada ela for, entendeu? Porque o que vai ajudar muito no processo terapêutico são as diversas falas. Porque a pessoa, quando ela se esvaziou, ela começa a ouvir você, começa a ouvir você. Daqui a pouco ela é outra pessoa. Daqui a pouco ela mesma refez o percurso dela. Ela mesma vai construindo as questões dela. Claro, no final, se você acha que tem uma poesia que você pode trazer para ir amarrando o que ela disse, ou para ir fechando o campo dela. Porque todas as vezes que a gente faz uma aula de biblioterapia, a gente abre um campo de energia, onde estão muitas emoções, e a gente precisa cuidar do campo, que precisa fechar esse campo, né? Agora, tem roda de biblioterapia que é para discussões mesmo. Por exemplo, um livro como esse aqui abre 400 discussões do campo prático. E tem muita gente que faz assim. O meu lugar, que eu ainda estou construindo na Bíblia como mediadora de biblioterapia, é muito esse lugar do acolhimento das emoções mesmo, de você reconhecer, porque acho que tem a ver também com a minha história de vida e com o que eu preciso para mim, né? Na mediação de leitura para formar leitores e leitoras, eu vou para o campo da discussão, né? Que aí um vai trazer a experiência assim, outro vai trazer assado, mas cada pessoa vai construindo o seu caminho, as rodas como mediadora de fisioterapia. O meu é mais nesse lugar de como é que a gente se acolhe, como é que a gente cuida da gente a partir da literatura. Certo? Vamos experimentar mais uma história? Alguém quer trazer alguma coisa do texto? Acho que é bem importante. Apesar da gente não ter lido juntos, mas de repente tem essa expectativa, né? Todo mundo lê, discutir, mas alguém anotou alguma coisa, grifou. Eu tenho certeza que vocês não vão deixar esse texto sem lá quietinho sem ver. Eu espero que minimamente a gente tenha próprio planejar. Porque se a gente. E aí é qualquer recurso, né? Você minimamente precisa se planejar. Você não vai fazer uma aula de biblioterapia, escolher o livro na hora, meu Deus, mas eu vou pegar esse. Ferrou, né? Você não vai fazer uma aula de você vai fazer um desserviço aí que eu não sei qual é, mas não vai ser bom. A gente não pode. É uma responsabilidade que a gente tem. Então, você precisa minimamente se planejar. Primeiro é o seu, na hora de... Eu já sei qual é o grupo. São os meus alunos. São 30, 15, 20. São X alunos. Eu já conheço, eles gostam como é que eles se comportam, pererei, parará. Não, vai ser para um grupo que eu nunca vi. Vai ser um grupo de pessoas adultas que eu nunca vi. Minimamente eu vou saber quem são esses profissionais que estão... Quem foi que se inscreveu para esse encontro aqui hoje? Minimamente eu sei o perfil das pessoas que se propuseram escutar esse chamado e quiseram estar aqui. Quem está aqui por acaso vai deixar uma manhã do seu dia para estar aqui por acaso. De férias? De férias. Santas férias, que bom. Né? Então, minimamente a gente precisa saber qual é o grupo, né? O perfil desse grupo, né? Aonde vai ser essa roda, né? Que a gente quer, eu digo roda, porque é sempre importante a gente estar em cima para a gente poder se olhar, sentir, porque esse é o lugar da gente se conectar, né?
criar laços, a gente vai estar partilhando coisas. Pode ser que uma história mobilize coisas tão íntimas que eu não tenho coragem de trazer. Mas pode ser que eu me sinta tão confortável nesse grupo, tanta segurança nesse grupo, que eu traga. E acontece muito isso. Muito, muito. Inclusive coisas, já ouvi dizer assim, eu já fiz anos de terapia. A minha terapeuta nunca ouviu isso que eu estou partilhando com vocês. Eu já ouvi várias vezes isso. Porque esse lugar em que a história do outro me mobiliza de um tanto que lá na terapeuta é só eu conversando com ela. Mas não é a roda de biblioterapia, eu vou ouvir muitas vozes, muitas experiências, né? E vai ser uma experimentação. E o que eu vou sentir vai ser muito diferente daquilo que eu vou dizer para a terapeuta. E os dois processos são muito importantes, né? E muita gente que passa por roda de biblioterapia, geralmente vão procurar uma terapia. Também chega no lugar e diz, o que eu estou precisando é aprofundar isso aqui, porque nessa roda aqui não vai dar conta. Porque eu tenho que olhar tão especificamente lá para a minha criança interior, que numa roda como essa não vai dar conta. E aí vai buscar uma ajuda terapêutica, né? Porque diante, minha gente, da pressão que a gente vive nesse mundo, se a gente não tiver amor próprio, assim, e a gente se cuidar, a gente vai num bolo, vai sendo atropelado o tempo inteiro. E para a gente cuidar de quem está perto, propor roda de terapia, a gente precisa também, nem vem, tá bem para poder bancar a onda. O que eu estou dizendo, não tem um lugar de, vou estar bem, feliz, alegre. Não, eu estou cheio de questões aqui. Trocento para resolver na minha vida. Mas pensa uma alegria que eu tenho de sair de casa para vir para um espaço como que é o que eu amo fazer. Eu adoro fazer. E isso é muito terapêutico para mim. Tudo que eu estou ouvindo por aqui é muito importante para mim. Né? Então a gente precisa minimamente planejar e se encontrar com a história em determinado grupo. Qual é o livro que eu vou escolher para esse grupo? Qual é a história que eu acho que vai ser bem bacana para esse momento? Né? Qual é o livro que eu vou escolher? O que vai mobilizar a sua escolha? Né? E aí você se encontrar com a história. E aí você perceber as emoções que foram mobilizadas a partir da história que você leu. Opa! Porque isso é um bom momento, principalmente para a hora de mediar. Sabe por quê? Às vezes você leu, tem histórias que eu já fiz mediação dela várias vezes, mas de vez em quando ela me pega um atravessamento, assim, por mais que eu já tenha feito roda com ela. Naquele dia eu sou outra pessoa. Naquele dia, um mês atrás que eu li eu era uma, hoje eu sou outra. Amanhã eu vou ser outra. E eu já não dei conta de terminar a leitura. Eu não aguentei, chorei. Aí foi o grupo que me sustentou. Veja como é importante, né? A mediadora está implicada, ela não é um robozinho, não. Ela está implicada no processo. Então, é aberto de você entender que você vai propor, mas você está ali implicada. Né? Não é sempre que você vai estar tudo de boa, terminar, né? E tem coisas que podem vir, que você vai ter, precisa, às vezes, gastando água mesmo, tem que ficar 20 minutos embaixo do chuveiro. Né? Porque eu preciso ter o distanciamento todo, porque são muitas histórias, né? E eu preciso ter o distanciamento também. Ainda mais não sei se peixe. Piscina, imagina que é esponja. Esponja. Bem, eu tenho aprendido a filtrar que vocês não imaginam. É difícil não ser esponja. Não difícil não se afetar e daqui a pouco tá mergulhado na história da outra. Mas a gente vai, e é isso, assim, acho que a Fabiana trouxe uma coisa que é muito importante, essa história do estudo. Estudar para mim é uma coisa que eu amo fazer. Porque para mim estudar não é uma coisa penosa. Estudar é uma das maiores maravilhas do mundo. Eu não falei, mas eu estou fazendo hoje, eu faço um mestrado. Tem sido assim, bálsamo na minha vida. Ao mesmo tempo que é desafiador, pelo contexto de vida que eu estou vivendo, mas está sendo um bálsamo, porque eu estou estudando aquilo que eu adoro estudar. Né? Porque daqui a pouco eu vou me encontrar com as crianças e eu vou ouvir aquilo que eu sonhei em ouvir da boca delas. E eu vou ouvir coisas que eu não sonhei certamente. Né? E isso me mobiliza muito. Então,
Para eu estar aqui agora, é um processo de estudo, né, de formação, de entrega, mas principalmente a teoria vai ajudando a iluminar a prática, a gente refazer a prática, e a prática vai criando a teoria, porque a teoria só existe porque existe a prática, e ela se retroalimenta. Né? E não dá assim, para a gente não correr atrás de saber de coisas novas, de pesquisas novas, do que estão fazendo, do que eles estão falando sobre a literatura. Por exemplo, amanhã vai ter um momento aqui que é muito importante, que é olhar para eles, uma das coisas, eu quero estar aqui, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é olhar para o livro de literatura infantil, escolher, como é que a gente escolhe, por que a gente escolhe, o que a gente considera para escolher um livro de literatura, né? Infantil. Porque um livro de literatura para as infâncias, você faz mediação de leitura para pessoas de qualquer idade, de qualquer. Ele é atemporal, ele traz uma relação estética com as ilustrações, com esse formato dele, que é completamente diferente de você estar sozinho lendo um romance, né? É só um exemplo. Então a gente precisa, de fato, que essa provocação de hoje, né, que a gente possa se encontrar em outros processos formativos, fazer outras coisas justamente sem ter mas que vocês principalmente estudem, busquem, né? Material que vai ser mandado ele é muito importante. Tem a indicação de livros teóricos e também tem a indicação de livros literários, que vai com um textinho lá para vocês, né? Um comentário do porquê está indicando aquele livro. Só vocês estarem aqui, nas férias, né, já é um indicador de que houve alguma mobilização dentro de cada um e de cada um de vocês, né, para isso. Então, a gente pensou em fazer um complemento, né, enviando, vai junto com a declaração de participação de vocês, e vocês assinaram a ata também. E eu acho que é importante vocês depois darem a devolutiva, né? Eu estou até aqui já, vocês querem pouco, vou fazer avaliação desse momento desde a tarde, seguindo no final, né, do horário, tudo. E aí a gente quer exatamente escutar o que vocês efetivamente viram, né? E acharam, e é muito importante para melhorar, né? Esse desenvolvimento e as propostas. E para vocês verem a narração, hoje a gente mergulhou no processo da terapia, da leitura literária, da psicoterapêutica, então, e amanhã tem esse de olhar para o livro, de como é que você escolhe, como é que você olha para a diagramação, né, como está a ilustração, né, do quanto é importante. E na quinta, na quarta vem Fabiano que vai trazer outro tempo, que esse é um dos é um problema. Que hoje é considerado um problema, né? Como é que você sai desse livramento digital, do acesso às telas, para a formação leitora? Não é possível, né? Que é um desafio grande, né? Então, assim, é uma riqueza. E acho que é importante também na hora de avaliar, considerar o tempo que a gente está tendo e que a gente trouxe, né? Porque a gente trouxe diante do tempo que a gente tem para ter aqui com vocês. Porque é um ciclo, né? Só para a gente fechar um campo desse vazio, que ele não é simples, né? O vazio, ele não é simples, né? Só lembrei do vazio existencial, né? De onde a gente veio, do que a gente está fazendo por aqui, para onde a gente vai, e que pode ser muito cheio de coisas incríveis, né? Vamos respirar. Inspira. Segura 3, até 3. Solta. Inspira. Solta. Mais uma vez. Solta. A gente não vai abrir uma roda para conversar, mas eu só queria dar uma recapitulada assim, com a gente. Que é o seguinte, da literatura, dessa linguagem que é artística, que é tão importante. E ela pode abrir campos incríveis para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas, para qualquer pessoa.
que a gente se disponibilize cada vez mais a ler literatura, a compartilhar literatura com os amigos, fazer roda, que a gente se prepare para isso. A gente lembrar que, ao fazer isso, tem sempre emoções que vão surgir, porque as histórias são terapêuticas, principalmente as histórias da tradição oral, pensando na história do arquétipo, da estrutura arquetípica que se tem, que é a jornada de cada personagem. Né? Não estou dizendo que a literatura também não tem, ela abre a mesma coisa, mas tem as histórias da tradição oral, elas têm um peso e um significado universal que é impressionante, que é imprescindível a gente ler e contar histórias. Né? Então, lembrar que isso vai sempre mobilizar quem está participando. Quem está participando da roda sempre vai para algum lugar. O lugar de quem está mediando é um lugar muito de escuta, né? De escuta e de facilitar a integração do grupo, né? A conexão do grupo, porque quem vai sustentar mesmo é o próprio grupo. Seja é lindo quando as crianças sustentam um grupo, é lindo como elas conseguem perceber quando um colega está precisando de ajuda, ou quando um colega começa a chorar do nada. As próprias crianças se mobilizam para ajudar o colega. Então, quando o colega para de gargalhar, e todo mundo quer muito gargalhar, e todo mundo começa a gargalhar junto, né? Às vezes, a história é triste. Uma pessoa tem a reação, as crianças ficam gargalhando, a forma de defesa dela poder lidar com aquela história ali que ela está sentindo. E as outras vão gargalhando junto. E daqui a pouco a gente volta, tudo certo. Não trabalhou, daqui a pouco volta para as histórias. Então, as emoções vão estar à flor da pele, ali, vão estar ali. E o quanto é importante, né, a gente ajudar as crianças a reconhecer aquilo. Primeiro a gente tem que reconhecer na gente. Aí depois a gente faz esse caminho de intimidade com as nossas emoções. Aí a gente vai contribuindo muito as crianças da Belo. E que a biblioterapia é esse espaço em que a gente vai fazer isso com segurança. Então, não quer dizer que um dia não vai descompensar, não. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Eu já dizia o inclusive nada. Enquanto não acontece nada, é bom também. Porque esse nada é permeado de tudo. Que às vezes é um silêncio sepulcral assim, que acontece. E que ninguém fala nada. E eu, como mediador, eu vou quebrar o silêncio. Então, vamos lá. Até onde a gente vai sustentar esse silêncio? Até onde a gente vai acolher a pessoa que está ali calada, olhando para a gente, querendo se sustentar no olhar da gente, né? Que a gente possa aproveitar a literatura para tudo isso. O que a gente fez aqui foi só soltar a pulga, né, Fabiana, atrás da orelha, assim. E tudo com muita responsabilidade, tudo escolhido com muito carinho. Às vezes a gente sabe que tem um movimento, muita gente querer as coisas mastigadinhas, mas qual é o passo a passo que eu tenho que fazer, não é? Tudo isso que a gente fez aqui é um passo a passo, desde a hora que vocês chegaram, é o passo a passo de uma roda de biblioterapia. Né? Sem estar desenhado numa estrutura, né? Ainda mais isso, não. Se você esteve presente, se você percebeu como tudo foi organizado, aí você, entendi. Né? Então, aqui já passou a roda. Aqui os contatos, tem o cedinho.consulte, que é a assessoria que eu faço parte, se quiserem seguir no Instagram. Tem dicas de leitura lá, tem muitas informações sobre leitura e literatura e sobre as rodas de biblioterapia. Eu desenvolvo ciclos de biblioterapia sobre as emoções. A gente não mexeu ali, mas tem umas carregadinhas das emoções. Então, se vocês seguirem o Cedinho, quando tiver a divulgação de inscrição, eu vou divulgar lá para quem quiser participar. Tem um outro perfil que é Pode Entrar Dona Morte, que são histórias só sobre a morte, sobre vários tipos de morte, né? Pode Entrar Dona Morte, diálogo sobre viver e morrer a partir da literatura. A gente conversa sobre a morte a partir das histórias, faz rodas com crianças, com adolescentes, com pessoas adultas, certo? E que também tem a ver com a minha pesquisa de mestrado.
Então, se vocês quiserem lá seguir o Pode Entrar no Norte, vão ser muito bem-vindos e bem-vindas. E que a gente nunca tenha medo de pegar um livro para ler de literatura e se jogar. E se começar a chorar, acolha seu choro, chore, desabre. Né? Se você sentir raiva, se quiser dar um burro no travesseiro, vai lá e faz isso também. E outra coisa que eu queria dizer, eu também sou arteterapeuta e agora eu vou com inscrições abertas para formação de um grupo e acompanhamento terapêutico mesmo, tá? É um grupo de arte-terapia com mães que perderam filhos ou filhas. É um trabalho muito específico, muito lindo, de uma beleza, assim. Então, às vezes não tem na família da gente, mas sempre tem alguém por perto que está em um tipo de sofrimento. E vai estar lá no cedinho, aqui nesse perfil, se vocês quiserem se conhecer alguma mãe que está em sofrimento porque perdeu um filho ou uma filha, porque são poucos os espaços que as mulheres e os homens também, mas esse vai ser um grupo específico para mulheres. São poucos os espaços que a gente tem para falar sobre os sofrimentos por conta das perdas em geral. Mas quando é de um filho e de uma filha, a situação fica bem mais escassa para você falar, né? E esse é um trabalho também que parte de um livro que tem esse mesmo título, que eu dei de autorização da autora. É A Lua e o Girassol. Esse é o título do grupo que eu vou formar, mas também é o título de um livro que tem a complementação. É A Lua e o Girassol. Um dia, mães em luto. Outro dia, Mães em Luz. Esse é o título do livro. Inclusive, é um livro incrível. Livro de autorização da escritora para montar a proposta com essas mulheres. Esse grupo arte-terapêutico trouxe alguns encontros, uma base nesse livro. Essa é a literatura que vai abrir espaço para a gente criar, né? E aí é o processo criativo, né? Porque eu sempre, outro dia, no artigo, no meu final da arte-terapia, eu até coloquei assim, né? Porque eu fui sempre a pessoa de trabalhar a palavra, né? O espaço terapêutico é quando a gente verbaliza o que a gente está sentindo, muita coisa se transforma na gente, né? E na arte-terapia, as imagens dão conta de dizer aquilo que a gente cria, pintando, costurando, desenhando, falam sobre coisas que a gente não consegue nem verbalizar. Então é isso, quero agradecer imensamente a vocês. Vou chamar para fazer a finalização, para fechar. Pedir desculpa já pelo ter estourado tanto tempo. Mas a gente colocou os números, tá? Ali para avaliar se eu sorteio. Tá?